Pessoal, chegamos à nossa terceira aula de princípios elementares da química. Substâncias, elas podem ser puras, e aí, substância pura é aquela formada por apenas uma variedade de molécula, um tipo de molécula. E aí eu posso ter substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Nas substâncias puras simples, eu tenho apenas um tipo de elemento envolvido. Então, veja que aqui, apesar de eu ter 2 hidrogênios, eu tenho apenas o hidrogênio como formador deste composto. Do mesmo jeito aqui, oxigênio, O3 e O2, é apenas o oxigênio formador. Nas substâncias puras compostas, eu vou ter 2 ou mais elementos compondo a molécula. Então, aqui veja, na molécula de água eu tenho tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. É uma substância pura, sim, porque é somente água. Porém, a água ela é formada por 2 elementos. Então, ela é uma substância pura composta. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Ele é composto por 3 tipos de elementos. A gente tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então, é uma substância pura composta. A alotropia é a capacidade de um elemento químico de formar 2 ou mais substâncias simples diferentes. Então, a gente tem o carbono, por exemplo, ele pode ser encontrado na forma carbono-diamante, na forma carbono-grafite. E ainda temos a forma carbono-fulereno e ainda o nanotubo. Então, eu tenho diferentes formas de encontrar o carbono, porém, o que diferencia é apenas o arranjo como os átomos estão ligados entre si. Esse arranjo diferente me dá características diferentes para cada um dos componentes. O enxofre, a gente tem, por exemplo, o enxofre na forma rômbica e na forma monoclínica. O fósforo, eu tenho o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, tenho aqui o fósforo branco e o fósforo vermelho. O próprio oxigênio, eu tenho o O2 e o O3. Então, eu tenho o oxigênio, que nós necessitamos dele para respirar, e tenho o ozônio. Então, a gente viu substância pura, simples e composta, e agora a gente vai ver mistura. Mistura é mistura de substâncias puras. Mistura é um sistema formado por 2 ou mais substâncias. Ela pode ser homogênea, ou seja, é uma solução que apresenta uma única fase, e pode ser heterogênea, apresentando 2 ou mais fases. Mas o que é fase? Fase é uma porção do sistema que apresenta as mesmas características em todos os seus pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a mistura de água e sal. Se eu pegar um ponto aqui, ele vai ter a mesma característica que um ponto aqui, que um ponto aqui, que um ponto aqui. Se eles têm as mesmas características, então essa é um sistema, uma mistura, que apresenta uma única fase. Então, ela é homogênea. Homogênea. A água e a areia, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, eu vou ver que ele vai apresentar fases diferentes. Aqui eu vou conter mais areia, aqui eu vou conter mais água. Então, se ele tem fases diferentes, esse sistema é heterogêneo. Água e álcool. Se eu pego um ponto aqui, e outro aqui, e outro aqui, e outro aqui, eles vão apresentar as mesmas características, ou seja, vão apresentar uma única fase. Esse sistema, então, é homogêneo. Areia e sal, se eu pego um ponto aqui e outro aqui, eu vejo diferença entre esses pontos. Então, eu vejo diferentes fases presentes. Se tem diferentes fases, então eu vou ter o sistema heterogêneo. Água e óleo. Se eu pego um ponto aqui no óleo
e um ponto aqui na água, eles serão totalmente diferentes. Se apresentam mais de uma fase, então o sistema é heterogêneo. E aí, a gente viu curvas de aquecimento na nossa primeira aula sobre princípios da química e viu que, por exemplo, quando eu tenho o aquecimento de uma substância pura, eu acabo tendo patamares. Eu tenho patamar do ponto de ebulição e tenho patamar do ponto de fusão. Então, para uma substância pura, se eu tiver um gráfico de uma substância pura, eu vou ter algo assim. Eu vou ter o patamar do ponto de fusão e o patamar do ponto de ebulição. Isso me indica justamente um gráfico de aquecimento de uma substância pura. Mas eu tenho misturas que são semelhantes à substância pura em alguns aspectos. Quando a mistura ela é azeotrópica, do grego a é negativo, e zen, que significa ferver, mais tropos, que é virar. Então, elas se comportam como substâncias puras em relação ao ponto de viragem da ebulição, da fervura. Então, azeotrópica, Zeus, significa que a mistura, o ponto de ebulição dela é semelhante ao da substância pura. Vai ter um patamar de ebulição. Na mistura eutética, eu vou ter do grego eutectos, que significa facilmente derretido ou dissolvido, formado por eu, que é bem, tectus, que é dissolver, dissolve bem. Ou seja, a mistura eutética, ela se comporta como substância pura em relação à fusão, ao ponto de fusão, que é constante. Então, veja que eu tenho um patamar aqui, ó, na curva de aquecimento da mistura eutética. Esse patamar é exatamente igual, semelhante a um patamar de uma substância pura. Ou seja, o ponto de fusão é constante. Se é constante, essa mistura é uma mistura eutética, que se comporta semelhante a uma substância pura no ponto de fusão.